como a tua pessoa amada acordou em relação a você no dia de hoje. Vamos descobrir? Vem aqui comigo. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas novamente. A casa é nossa, o canal é nosso. Para quem já tá comigo, pega ó, aquele beijo, aquele cheiro no cangote. E se você tá chegando agora, errou de planeta, despencou do paraquedas, caiu do foguete, não sabe nem o que veio, né? Como é que veio parar aqui? Meu nome é Eliséia, do Bruxa da Lua, por Eliséia Nissen. E sejam todos muito bem-vindos, meus amores. Vamos dar uma olhada em como a tua pessoa amada acordou em relação a você no dia de hoje? Vamos descobrir? Já aproveita, deixa aquele like no comecinho de vídeo. O like de vocês nesse primeiro momento é extremamente importante. Dá uma olhada aí na tua inscrição, verifica aí o teu sininho de notificação e me segue ali do lado. Ali vocês sabem aonde, ali naquela caixinha, né? No bruxadalua.oficial, pra gente ficar mais pertinho. Amores, os pedidos de oração, deixa pra mim nos comentários, né? A gente tem nossa campanha de oração, então deixa pra mim nos comentários. Todo domingo à noite ela é entregue e me direciona, tá? Eu preciso que vocês me direcionem. Se é pra limpeza, abertura de caminho, reconciliação, e eu preciso pelo menos das iniciais do nome completo, tá? Se não quiser colocar o nome completo, não tem problema, mas as iniciais eu preciso. Tá bom, amorecos? Então, vamos, escolhe a tua opção com calma. Se precisar, faz uma prece antes, coloca pause. É muito importante a calma e a tranquilidade de vocês nesse momento, tá? Porque às vezes a gente escolhe uma opção, não tá batendo, não tá ressoando. Respira fundo, dá chance para uma outra e assiste a tua tiragem toda, né? Inclusive, esse tempinho aqui que a gente passa no comecinho do vídeo é importante, né? Pelo fato da nossa energia tá se afinizando também, tá bom, morecos? Vamos, ó. O polvo do 1 fica com a orgonite branca de quartzo leitoso. O polvo do 2 com a orgonite marrom de olho de tigre. E o polvo do 3 com a de obsidiana. Por que será que a branca não foca? Calma aí. Olha. É muita luz, é muita luz. Tá? Não conseguiu se conectar com as orgonites, não tem problema. Vamos de 1, 2 e 3. Tá bom, babies? Bora? Povo do 1 já fica aqui comigo, vou deixar vocês aqui. O 2 pra cá. E o 3 aqui. Vamos lá, amores. Ui, deixa eu abaixar aqui. Que me dá um frio, mas daqui a pouco também eu já abro a mesa, já me dá um calorão. Pensa aí na tua pessoa amada, pensa no rostinho dele ou dela, manda essa energia pra cá. Eu desejo uma boa sorte, amores, e uma boa consulta. Tarô, para os consulentes da primeira opção, como é que a pessoa amada acordou em relação a eles hoje? Quais as energias? O que vibra? Olha, a temperança, o eremita, ai, tá quietinho. E os enamorados. Vamos dar uma olhada. Ai, peraí, deixa eu puxar uma segunda. Não vou botar pausa não, tá? Tamo tudo em casa. Vou puxar outra blusa que tá por baixo, que tá me cortando o braço ali. Vamos lá, amores. Carta da temperança, tá? Não é uma carta ruim. A temperança, ela vem trazendo o equilíbrio, né? Então, aqui, provavelmente, vocês estejam passando ou passaram por um período bem conturbado, bem turbulento, né? E a temperança, ela é uma carta extremamente ligada à espiritualidade. Ela vem falando de reequilíbrio das energias. E a gente só reequilibra aquilo que tá caótico, né? Então, é uma carta tranquila, é uma carta mais calma. Até porque a gente tem uma pessoa que tá em eremita. Então, o eremita, ele pode estar pontuando tanto um afastamento físico, quanto até mesmo um afastamento emocional, né? Não, bruxa, tô com essa pessoa, uma pessoa que tá mais quietona, né? Tá mais caladona, tá mais quieta no cantinho dele ou dela. Até porque o eremita, quando você está em eremita, você tá fazendo um trabalho de entender as emoções e os sentimentos, né? Então, pode ser uma pessoa que tá numa confusão emocional muito forte, né? O fato dessa pessoa lá estar tentando se entender, estar tentando
né, enxergar um pouco melhor as emoções, os sentimentos, pode dizer que é uma pessoa que tá passando ou passou por um período meio caótico também, né? E a carta dos enamorados. Existe sentimento? Aqui existe. Existe sim. Porém, existe uma certa dualidade. Eu não sei se essa pessoa, ela precisa, né, precisaria decidir entre você e uma outra pessoa. Fato é que existe aqui a necessidade de escolha. E essa escolha tem que vir do coraçãozinho, né? Então, é uma pessoa que precisa, sim, se pontuar diante dessa situação e precisa ouvir mais o que o coração fala, né? As emoções, os sentimentos. Não sei se é entre você e uma outra pessoa, se é entre você e, por exemplo, a vida de solteiro. Fato é que existe, sim, a necessidade de se fazer uma tomada de decisão, né? Vamos com as energias. Ai, mas você sempre puxa, Oxo, durmo com ele. Tá do meu lado. Vamos lá. Oxo, para os consulentes da primeira opção, o que vibra a pessoa amada em relação a eles no dia de hoje? Como é que a pessoa amada acordou? A inocência, o criador. Eita, intensidade, né? Oxe, o que houve? O bichinho tá sofrendo, o que aconteceu? Carta do sofrimento, é o 9 de espadas, né, no tarô tradicional. Uma pessoa que pode não ter dormido muito bem, tá? Vamos lá, carta da inocência. Não é uma pessoa ruim, é uma pessoa que pode trazer uma certa imaturidade, né? Mas a gente não pode pontuar aqui. Ai, mas a minha pessoa amada, ela é ruim. Tá, é uma mesa coletiva, né? Vamos usar do discernimento aí. Mas não é uma pessoa ruim, é uma pessoa que traz até uma certa inocência diante de alguma situação. A gente tem aqui a carta do Criador, então é uma pessoa que quer sim fazer acontecer as coisas entre vocês, né? Tá vendo ali todos os chakras de movimentação e de ação, né? Do corpo ali, já se iluminando. E a intensidade, bicha, né? É intenso, né? O negócio é intenso. Só que lembra, né? Lembra que eu sempre falo pra vocês, a intensidade, ela não é só pro lado bom da coisa. A intensidade, ela é muito boa quando tá tudo bem, tudo muito tranquilo, né? Aquela paixão, aquele desejo. Agora, quando tá ali um momento meio caótico, a intensidade, ela também vai pra esse lado, né? Vamos puxar um tarô. Vamos lá. Tarô para os consulentes da primeira opção. Como é que a pessoa amada acordou em relação a eles no dia de hoje? Um 3 de copas. Seu hierofante, já a torre ali, mano. Veio seu, acho que veio seu Cristo. Ô, mano, se a pessoa gosta de ti, tu gosta dela, eu tenho 2 de copas. O que houve? Vamos ver. Vamos lá, morecos. Peraí, faltou uma. Olha, eu falei que ele ia vir, ó, que fofo. Coisa mais amada. Nossa, seu Creyson. Amorecos, eu tenho aqui a carta de Hierofante e eu tenho um 3 de copas, tá? Então, assim, a gente pode estar falando de triângulos ativos ou inativos, quando tá junto ou afastado? Pode. E quando eu falo de triângulo, presta atenção no que eu tô falando. Quando eu falo de triângulo, não é necessariamente que essa pessoa esteja dentro de um outro relacionamento, né? Pode ser ali uma mãe que se envolve demais, pode ser filhos que se envolvam demais, pode ser amigos que se envolvam demais, né? E aqui o fato da gente ter a carta do Hierofante já me pontua que é uma pessoa que acaba trazendo falsas moralidades, né? Uma pessoa que se importa demais com a opinião dos outros. Sabe aquela pessoa ali que se importa? Nossa, mas o que a minha mãe vai dizer? O que meus filhos vão falar? O que o cachorro vai achar? O que os amigos vão dizer? O que o pessoal do trabalho? O que uma igreja vai falar? Então, vem trazendo, né, algumas falsas moralidades. Por que falsas? Porque essa pessoa, ela vive pela expectativa dos outros, não como ela gostaria de viver. E a gente tem um 3 de copas, então é óbvio que essa pessoa, ela quer uma celebração contigo, né? Fala de parceria, fala de amizade, fala de celebração, porém também pode estar pontuando que, né, tem boi na linha aqui, pode ter uma pessoa a mais dentro dessa situação toda. E a gente tem o seu Creyson, o nosso querido seu Creyson. Quem tá comigo já assim, ó, já conhece seu Creyson de cor e salteado. Inclusive, se você tá comigo aqui já há um tempo, bota aí nos comentários a principal característica de um imperador que te irrita. Deixa aí pra mim que eu quero ler junto com vocês. Vamos lá.
Quem tá chegando agora, adequa ao gênero, tá? Desse imperador aqui, menino, menina. Gente, imperadores, eles são racionais demais, muito racionais. Só que eles usam dessa racionalidade justamente porque eles não têm muito jeito para lidar com as emoções e os sentimentos. Então, são pessoas que têm ali gatilhos emocionais, são pessoas que tiveram infâncias difíceis, são pessoas extremamente prejudicadas no lado emocional. Não é fácil conviver com uma pessoa no arquétipo de imperador. Eles são lentos, eles são devagar. Tudo que eles fazem de caso muito pensado. Então, é uma pessoa complicada, né? E não é nem que não goste, que não exista sentimento, porque a gente tem, ó, um 2 de copas aqui. É claro que existe completude entre vocês, só que dificilmente o imperador, ele vai demonstrar isso. Ele demonstra quando ele quer conquistar. Conquistou, tá conquistado, bebê. Ele volta pro jeitão dele. E a carta da morte, eu não sei se essa pessoa tá de aniversário, né? Pontua aí o mês de aniversário 3 meses antes ou o mês de aniversário 3 meses depois, porque o ciclo pode atrasar, né? Ou se essa pessoa tá fechando algum ciclo diante da própria vida. Fato é que é uma pessoa que tá passando por um momento caótico, né? A carta da torre, ou seja, a gente vê que teve uma desconstrução aqui entre vocês, algo realmente se rompeu. E é uma pessoa que tá se segurando demais, né? A carta da força. É basicão de imperador, né? A carta da força mostra uma pessoa que acaba segurando as emoções e os sentimentos, até mesmo os impulsos. É muito difícil ver um imperador agindo de maneira impulsiva. Muito difícil. E eu tenho uma dona rainha de copas aqui. Então, assim, eu não sei se essa pessoa ela tem exata certeza de que você realmente tem sentimento, de que você realmente gosta, porque isso é uma das coisas que a gente tem que dar uma segurada com o imperador, né? O imperador, ele se empenha, ele se joga, né? Quando ele acha que ele não conquistou ainda. Quando ele já viu que conquistou, tá conquistado, né? Ele não faz muito esforço para manter, não, né? Ou para reconquistar, ou para se mostrar interessado. E eu tenho uma rainha de copas, então a gente vê que é uma pessoa que sabe que você tem sentimento. Querendo ou não, essa pessoa ela sabe, mas ela também tem, ela só não demonstra. Né? O imperador é muito complicado para demonstrar emoções e sentimentos. E quando o imperador encontra alguém que mexe com a cabeça dele, com as emoções dele, normalmente dá aquela tela azul, a famosa tela azul, né? Dá uma pane no sistema, ele dá uma afastada, depois ele volta. Né? E um 2 de copas, existe completude entre vocês, só que é uma pessoa que tá muito quietona hoje. Bota aí pra mim nos comentários qual que é a característica de imperador que mais te irrita, que eu quero conversar com vocês. Tá bom, bebês? É isso pro povo do 1, eu espero que tenham gostado da tiragem, da minha energia, pode ter certeza que é feito com muito amor, com muito carinho mesmo. Vou arrumar minha mesa e já volto pro 2, tá? Beijo 1, eu já venho 2. E aí, povo do 2, como é que vocês estão? Vamos lá, morecos, vamos ver como é que a tua pessoa amada acordou em relação a ti no dia de hoje. Já aproveita, deixa o like no comecinho da tua tiragem, porque depois eu acabo esquecendo de pedir, vocês acabam esquecendo de deixar. Bora lá, pensa nessa pessoa, pensa no rostinho dele ou dela, manda energia pra cá. Eu desejo uma boa sorte, amores, uma boa consulta. Para os pais consulentes da segunda opção, como é que a pessoa amada acordou em relação a eles? Oh, peraí que você escorregou. Acordou em relação a eles no dia de hoje. Como é que a pessoa amada... É o sol? Não, roda a fortuna. Eita, carta da torre. Vamos lá, amores. Fica aqui comigo quem tá passando por um momento bem caótico, né? A torre, ela vem falando de uma desconstrução, né? Tudo que se tinha por sólido vem à terra e vem de maneira inesperada, né? Como se a situação tava ali, tava evoluindo e daqui a pouco, pluft, o negócio começa a desabar, que você olha e diz assim, mas o que aconteceu aqui? Né? Aqueles momentos que a gente não consegue nem entender direito o que tá rolando. E a gente tem a carta da roda da fortuna. A roda da fortuna, ela fala que vocês não se cruzaram por acaso, né? Não foi por acaso que esse encontro aconteceu, não foi por acaso que vocês se encontraram, né? E eu tenho um louco. O que acontece com essas duas cartas juntas, né? Pode estar me mostrando que é um relacionamento cíclico, né? Provavelmente não seja a primeira vez que vocês tenham passado por esse período caótico e provavelmente não vai ser a última, né? Então, é uma pessoa que pode ficar em ciclos na tua vida, pode pontuar períodos juntos e períodos afastados? Pode, né? A roda da fortuna, ela vem trazendo isso.
Então, é algo que fica um pouco instável e é muito intenso, né? A roda da fortuna, ela pontua intensidade. Só que lembra o que eu falo pra vocês? Intensidade não é só pro lado bom das coisas, não. Intensidade é pra quando o negócio tá estranho também, né? Então, é intenso tanto no amor quanto na dor. E a gente tem o louco. É uma pessoa que se tá afastada, volta sim, né? Só que assim, o louco, ele tem um arquétipo, e até qual o gênero, tá? Menino, menina, ele tem um arquétipo de ser uma pessoa extremamente intensa. Eu sou apaixonada, né, pelo arquétipo do louco. É a única carta que passeia por todas as cartas do tarô, né? Então, a gente tem uma pessoa que tá no arquétipo do louco. Então, aqui provavelmente seja uma pessoa que tem entrado na tua vida de maneira completamente inesperada, com muita intensidade, com muita força, porque o louco, ele se entrega mesmo, né? Quando ele tá junto, ele se entrega, né? E daqui a pouco, puf, a pessoa tá ali conversando por mensagem, a pessoa para de responder. E daqui a pouco volta como se nada tivesse acontecido. Então, a gente tá falando, sim, de uma pessoa que pode entrar na tua vida de maneira inesperada, sai de maneira inesperada e volta de maneira inesperada. Então, pode ser uma pessoa um pouco imatura, pode ser uma pessoa, por muitas vezes, até um pouco impulsiva, mas com certeza é uma pessoa intensa, né? Vamos puxar Osho aqui, vamos lá. Eu tava falando por um... Ai, mas sempre puxa Osho, sim, ele dorme comigo, do meu lado. Vamos lá. Osho para os consulentes da segunda opção. Qual a energia a pessoa amada vibra? Ô, bicha, em relação aos consulentes no dia de hoje. Ô, bicho, tá com saudade. O que houve? O que aconteceu? Ô, mano, vamos lá. Carta do sonho, né? O 6 de copas no tarot tradicional. É aquela carta que meu coração chega faz um tuk-tuk, sabe? Diferente. É uma pessoa que tem saudade, que vibra numa nostalgia em relação àquilo que vocês já viveram. Essa pessoa, ela tá muito pensativa nisso hoje. Acordou já pensando nisso, né? Porque provavelmente dormiu pensando nisso. Então, vem trazendo uma certa nostalgia, vem trazendo uma saudade. Só que é uma pessoa, eu não sei se aqui vocês tiveram algum estresse muito forte um com o outro, ou se realmente é uma pessoa que pode estar tendo que lidar com várias coisas ao mesmo tempo no dia de hoje. Pode ser as duas coisas? Pode, adequa aí a tua situação. Fato é que a gente tem uma pessoa ali fazendo malabarismo com o fogo, tocando uma corneta e se equilibrando numa bola. Então, a situação vai piorar um pouco antes de melhorar, né? Porque o macaquinho vai... O macaquinho, filho da puta. O macaquinho vai estourar a bola. Então, a pessoa vai perder um pouco o controle das coisas diante dessa situação aqui. E a carta do fardo. Tá uma situação complicada, tá pesado, né? Provavelmente, se vocês estão afastados, é um peso que essa pessoa, ela tá carregando. Ou pode ser uma pessoa que carrega outras pessoas nas costas, né? Pessoas ali que... Porque o louco, ele traz uma certa inocência, né? Então, eu não sei se alguém se aproveita dessa pessoa, se aproveita do que ela sabe fazer, se aproveita do trabalho dela. Alguma coisa tá muito pesada, né, nessa pessoa, em relação a vocês, em relação a essa situação toda. O louco, ele não gosta de peso, tá? Não gosta de ser colocado, né, na parede. É o tipo de pessoa que ela tá ali e ela pode estar instável, mas o legal do louco é que é uma pessoa que pode ir e voltar, né? Porque assim, o louco, ele pode sair, volta, sai, volta, assim como ele pode se apaixonar e ficar, né? Aí a pessoa diz assim, então ele que pare com essa palhaçada. É uma escolha tua, né? A gente tá aqui pra ver o arquétipo dessa pessoa, pra que você possa entender ela melhor. Se você não quer isso pra tua vida, já se pontua, né? Fala pra essa pessoa, olha, chega, não quero mais, né? Ah, mas eu não tenho coragem. Então fica quieto, fica quieta, né? Porque não, vocês têm que saber também o que vocês querem, sabe? Eu ouço muito nas consultas, mas se essa pessoa ficar com essa palhaçada, eu não quero mais. Então fala pra essa pessoa, né? A gente precisa também se firmar naquilo que a gente quer. A gente não pode só esperar o do outro, a gente também precisa fazer a nossa movimentação de deixar muito claro o que a gente quer. E se não quer essa pessoa indo e voltando, se firma, se pontua, né? Porque depende de vocês também. Bora com o tarô, vamos lá. Tarô para os consulentes da segunda opção, como é que a pessoa amada acordou em relação a eles no dia de hoje? Olha o papa. Eu acho que essa pessoa não dormiu muito bem, não. Vamos ver.
3 de paus. Olha, o 9 de espadas. Ô, o bichinho tá com o coração partido. O que houve aqui? Vamos lá, 9 de espadas, tá? O 9 de espadas, ele pode falar, assim, de pesadelos. Ele pode falar, assim, de uma noite complicada. Insônias, enxaquecas. Então, uma pessoa que provavelmente não conseguiu descansar muito bem nessa noite. É uma pessoa que traz o coração partido, então... Não sei o que ocorreu entre vocês, não sei o que houve, mas é uma pessoa que acaba, sim, muito magoada em relação à situação de vocês. Pode estar falando, sim, de uma certa depressão, 9 de espadas com 3 de espadas, né? E pode estar falando, sim, de uma pessoa que tem algum trauma, né? Diante dessa situação ou diante de um próprio passado e acaba trazendo esse trauma junto. É um pajem de copas, então essa pessoa, ela tem sentimento? Tem, né? Vai falar contigo de novo se vocês estão afastados? Claro que vai. Só que eu tenho 5 de paus, eu não sei se esse 5 de paus aqui é alguma confusão, alguma discussão que ocorreu entre vocês, ou se esse 5 de paus, ele pode estar falando de um conflito interno, né? Porque a gente vê que é uma pessoa que está vivendo um momento um pouco caótico, né? Tanto em relação a vocês, quanto em relação à própria vida. E eu tenho o Hierofante. Vamos lá, o Hierofante, ele pode estar falando de pessoas que estão dentro de um outro relacionamento? Pode, adequa aí. Né? Mas o Hierofante, ele se preocupa demais também com a opinião dos outros, né? É aquele tipo de pessoa que acaba se importando demais, por exemplo, com a opinião de uma mãe, de amigos, né? Pode se deixar levar pela opinião de amigos, de uma sociedade religiosa. Então, acaba que é uma pessoa que puxa muito a energia daquilo que as pessoas esperam que ele ou ela faça. Não conforme gostaria de viver realmente para ser feliz, né? E um 3 de paus, essa pessoa tá planejando alguma coisa, bicha. Te segura, porque alguma coisa aí essa pessoa ela tá planejando em relação a ti no dia de hoje. Tá bom, amorecos? É isso pro povo do 2. Eu espero que tenham gostado da tiragem, da minha energia. Vamos estar aqui com vocês. Vou dar um pause, arrumo tudo e volto pro 3, tá? Beijo, 2. Eu já venho, 3. E aí, povo do 3? Cadê meus amorecos? Bora! Vamos ver como é que a tua pessoa amada acordou em relação a ti no dia de hoje? Já deixa aquele like bacana aí no comecinho do vídeo, que é bem importante. Depois eu acabo esquecendo de pedir. Pensa na tua pessoa amada, manda essa energia pra cá. Eu desejo uma boa sorte, amores, uma boa consulta. Para os consulentes da terceira opção, como é que a pessoa amada acordou em relação a eles no dia de hoje? A lua. Eita. A sacerdotisa. Eita, mano, a torre. O que houve? Vamos lá, carta da lua, tá? É o que eu sempre falo pra vocês, né? A lua, a gente não pode esquecer que é o arquétipo dos apaixonados, dos enamorados, né? Só que a lua, ela fala de fases também, né? Então, a gente pode estar falando de uma pessoa que passe ali um momento mais equilibrado contigo, momentos onde essa pessoa ela esteja um pouco instável, e é uma pessoa que no dia de hoje acaba muito confusa diante das emoções e dos sentimentos que tem em relação a ti. A gente tem a carta da sacerdotisa, então pode ser uma pessoa realmente caladona, fechadona, né? Arquétipos como a sacerdotisa, a eremita, ou até mesmo o imperador, são pessoas que a gente tem que estar consultando os oráculos para entender o que está acontecendo com essa pessoa, porque é uma pessoa mais fechada, é uma pessoa mais calada, dificilmente uma pessoa no arquétipo da sacerdotisa e adequa, tá? O teu gênero, menino, menina, da tua pessoa amada. Dificilmente a gente vai conseguir entender, realmente ler, né, essa pessoa pelas emoções, pelos sentimentos, porque não demonstra muito, né? Então, a gente pode sim estar falando de uma pessoa fechada, mais calada no dia de hoje, assim como pode estar falando de um relacionamento entre vocês aí que não veio a público, ou até mesmo de triângulo ou quarteto, né? Como uma terceira pessoa de ponta aí dentro dessa situação. E eu tenho uma torre. Provavelmente aqui vocês estejam vivendo, né, um momento de desconstrução, um momento caótico mesmo, diante dessa situação toda, né? Pode ser uma pessoa aí que de forma inesperada, de forma brusca, pode ter rompido esse relacionamento. A torre, ela vem trazendo, né, o se afastado, ela vem trazendo uma desconstrução de tudo aquilo que você achava que era sólido, né, dentro dessa situação toda. Vamos entender melhor, vamos puxar um Osho aqui, bora lá. Osho para os consulentes. Calma, deixa eu perguntar. Carta da cura. Pera aí, deixa eu puxar um pouco aqui. Para os consulentes da terceira opção, como é que a pessoa amada acordou em relação a eles no dia de hoje? Olha o conflito interno ali. Mas tem sentimento aqui para a estrutura.
Ah, tá explicado. É a mente da pessoa. Que tá confusa. O que houve aqui? O que aconteceu? Quando a gente tem essa carta aqui, a gente tem uma pessoa que tá assim, não tá entendendo nada do que tá acontecendo. Essa pessoa ela não tá entendendo o que ela tá sentindo. Ela não tá entendendo a situação. Ela não tá entendendo nada, né? É uma pessoa que tá ali desbaratinada, como dizia a minha mãe. Eu tenho a carta da luta, então é uma pessoa que tá numa posição de defesa, né? Talvez ela nem saiba do que ela tá se defendendo, porém tá ali, ó, razão e emoção ali atrás, ó, brigando, né? E essa pessoa ela acaba se colocando numa armadura de proteção. Talvez nem essa pessoa saiba do que ela tá se defendendo, já que ela tá tão confusa. E olha só que legal. Apesar de tudo isso, a gente tem 2 10 aqui no tarô, do tarô na mesa, em Osho. A gente tem um 10 de copas, que é a carta da harmonia, que me mostra que sentimento aqui não é o problema. Essa pessoa, ela tem sentimento. E eu tenho, nós somos o mundo, que é o 10 de ouros. Sentimento enraizado, sentimento concreto aqui não é o problema. A questão do sentimento não é o que pega aqui dentro pra vocês. Essa pessoa, ela tem sentimento e é algo sólido, é algo concreto. Vamos abrir o tarô, bora lá? O 3 é o 3, né? Vamos lá. Calma. Carta da força. Vamos lá. Tarô, para os consulentes da terceira opção, como é que a pessoa amada acordou em relação a eles no dia de hoje? Como é que a pessoa amada acordou em relação a eles no dia de hoje? Ah, não consegui ver, sou curiosa. O julgamento, a força de novo. A força. 7 de copas. O diabo, tá, te prepara, porque tu vai pensar nessa pessoa o dia inteirinho. Vamos lá, carta do julgamento. O que é o julgamento? É o retorno, é o chamado, né? Tudo que se deu por morto volta à vida, volta de maneira inesperada. O julgamento, ele fala, assim, de autorreflexão, ele fala, né, de segundas oportunidades, ele fala de um despertar dentro dessa situação toda, né? É um chamado da espiritualidade. Provavelmente aqui você já tem uma conexão extremamente forte, intensa, vinda da espiritualidade, né? Mas é uma pessoa que é teimoso, teimosa, né? Carta da força. Então, a gente vê uma pessoa que se segura demais, né? Segura as emoções, segura os sentimentos, acaba segurando até mesmo os impulsos, né? As vontades em relação a ti. E, bicha, pense numa pessoa que vai te puxar em energia hoje. Carta do diabo. Fazia um tempinho, né? Que o diabo não aparecia aqui no 3. Bora lá, a carta do diabo, ela fala de desejo, ela fala de paixão, ela fala de química, ela fala de pele, né? Então, assim, tem toda essa parte, né, mais sexual da carta do diabo. Só que a gente tá falando de uma pessoa que acaba pensando tanto em ti, que acaba te sugando, né? Então, o diabo, a situação é o seguinte, é uma energia intensa, porém é densa de uma forma negativa, né? É uma pessoa que acaba te sugando em energia. Então, hoje vocês podem ter enxaqueca, vocês podem ter crises de ansiedade, vocês podem ter dor na lombar, vocês podem ter até taquicardia, né? Porque é uma energia agressiva, não deixa de ser uma energia agressiva. Porém, já me mostra aqui que se vocês estão afastados, essa pessoa não vai te perder, não quer te perder também, né? Existe uma conexão, existe uma ligação. O problema é que trava uma situação, né? A carta do diabo, ela acaba prendendo e acorrentando 2 pessoas ao mesmo tempo, né? De uma forma que não é muito legal. Então, ela não deixa vir o que tem que vir, ela não deixa ir o que tem que ir. O que eu faço, bruxa? Faz uma limpeza. Ah, não sei, não posso pagar, não tem como agora. Tem uma playlist com oração, né? Então, faz uma oração, faz um Ho'oponopono, faz uma limpeza do Arcanjo Miguel, faz a limpeza, chama Violeta. E aí, esses dias, uma consulta, uma consulente disse assim pra mim, não, mas eu quero deixar assim, porque daí essa pessoa, ela tá pensando em mim. Pô, mas existem outras formas de se pensar, né? Não precisa ser exatamente desse jeito, né? Com esse peso. E a carta do diabo, ela também pode estar falando de ego, de orgulho, né? De uma situação, de uma pessoa que pode estar, que tá vibrando numa energia ruim, né? E não é legal isso pra ti, porque tu acaba sentindo a mesma coisa. A gente tem um 7 de copas que mostra, né, a carta da mente, né, o 7 de copas, que uma pessoa bem confusa, né, ela fica no e se. Ah, mas e se eu isso? Ah, mas e se ela aquilo?
Tá, mas e se acontecer isso aqui? Mas e se acontecer aquilo outro? Vem mostrando medo por parte dessa pessoa, vem mostrando insegurança por parte dessa pessoa. Uma pessoa que tá mais perdida aqui do que barata tonta, não sabe exatamente o que fazer, né? E um 8 de espadas. Sabe quando a pessoa ela fica presa num comportamento cíclico? É como se essa pessoa ela se batesse, se batesse, se batesse e não conseguisse achar a solução para alguma situação. É uma pessoa que acaba se sentindo de pés e mãos atados diante dessa situação aqui com vocês, né? Então pode falar sim de um comportamento cíclico, mas de uma pessoa que também pode se auto-sabotar. E a carta do Sol, o problema aqui não é o sentimento, né? O Sol ele fala assim de reinícios, ele fala assim de inícios sólidos, reinícios sólidos, só que a carta do Sol tá do lado do diabo. Então vem puxando esse lado mais sombra do Sol, que é o quê? É o ego, é o orgulho, é o egocentrismo, né? O Sol é o astro-rei, tudo gira em torno do Sol. Então a gente pode sim estar falando de uma pessoa que se acha o centro das atenções, ou a última bolachinha do pacote, né? A garrafinha de água no deserto. Então essas características no dia de hoje, elas estão muito acentuadas nessa pessoa. Tá bom, Amorecos? O 3 é o 3, né? É isso pro povo do 3. Eu espero que tenham gostado da tiragem da minha energia. Amo estar aqui com vocês, ó. Beijo enorme, fui!